Pronto, estamos Pera. gravando mais um grupo de estudos e o pessoal está falando de testes usando o Govete e também estamos vendo uma dica do Vinícius. Você pode repetir para a gente, Vinícius? A dica é com problemas de compilação um pouco mais demorada. Essa semana eu passei por peguei um projeto que está demorando um pouco mais para compilar. Tá? E a ideia de Go é que compile rápido. Aí eu achei uma dica que é compilar com a opção Go Build, espaço menos "i", porque isso já pega vários pacotes que ele compila, gera as libs estáticas desse pacote e instala. Então, das próximas vezes, ele já não compila isso novamente. Então, a compilação, no meu caso, melhorou bastante o tempo. Caiu de 40 segundos para 4 segundos. Já voltou a ser algo palatável. Muito bom, né? Por 40 segundos é muito tempo. É, quando a gente é programador C++, às vezes não. Mas para Go, é muito tempo. Tem uma tirinha boa para isso, né, do XKCD. Depois eu vou colar aí pro pessoal. E outra coisa que a gente estava falando é enfim, que pode gerar isso é o Go tentando resolver problemas de código. E aí entra as ferramentas de análise estática do código, como o Govet, mas a minha favorita mesmo é uma que já passa todas, que é a Go Metalinter. Deixa eu achar aqui na URL. Go Meta. Go Metalint. Acho que é isso. Aham. Tem coisas Está interessantes rodando por o aqui. Metalinter também, e ele não Você é tá, dos você mais tá rápidos. rodando o Go Metalinter aí? Então, Aqui já achei uma sugestão interessante aqui. Mas enfim, tem centenas de bibliotecas. Centenas não, mas dezenas tem bibliotecas de análise estática para a gente brincar. A Govet ajuda bastante também. A Error também ajuda. Como que é o nome certo da Error mesmo? Alguém lembra? eu não lembro. Eu tenho que achar o. Mas enfim, é uma daquelas coisas que é legal passar nos projetos porque tem um monte de coisinhas. E aí geralmente eu configuro o editor para toda vez que eu salvo ele passa a Go Metalinter e aí acaba sendo bom e ruim, né? O ruim é que como ele passa uma ferramenta pesada toda vez que eu salvo, o, o cooler do meu Mac vai lá para cima toda vez que eu salvo, né? Ahn, Em compensação, compilar de primeira é easy, né? Porque eu recebo todos os warnings antes de tentar compilar. Então eu resolvo todos os warnings antes de tentar compilar. E eu e o Vinícius, a gente vem da mesma escola, né, Vinícius? Warnings são Sim. erros. E compilador e tipagem estática é bom. Sim. E daí a gente tipo, aí quando você compila, compila de primeira. Claro, você resolveu tudo antes, né? Já passou tudo quanto foi ferramenta de análise estática antes. Então, então fica fácil compilar de primeira. Bom, mais alguém tem Sim. alguma dica sobre isso? Eu começo a gravar, o pessoal fica meio tímido, né? Ninguém fala mais nada. Tava todo mundo batendo papo, todo mundo dando palpite. Aí a gente começa a gravar, fica assim. Nada, é porque eu peguei a conversa no meio porque tive que parar aqui, tive que sair, aí eu não sei o que você estava falando. Eu cheguei, tava.
Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, então, nós estamos falando sobre problemas de compilação e ferramentas de análise estática, e aí a sugestão é sempre a que eu gosto é o Go Metalint, que ele passa aquela tonelada de linters no código, né? E acaba ficando fácil você compilar de primeira, porque, enfim, você já resolveu todos os warnings do código, e aí vai compilar mesmo de primeira, né? E aí eu perguntei se alguém tinha mais alguma coisa, alguma experiência para falar sobre isso, né? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você passa o Go Metalinter usando o seu editor, você passa só no arquivo que você está editando ou no projeto inteiro? No projeto todo, deixa eu abrir aqui as configurações do editor. É que eu tenho que fechar. Na verdade, eu ia mostrar isso aqui, mas eu não posso por causa que é código da empresa. Eu tenho que abrir uma outra versão do editor. Peraí. Essa daqui. Tá, esse daqui tá num código meu. Então, cadê? Inclusive, agora eu estou instalando aqui, porque faltou alguns linters no meu Go Metalint aqui, aí ele tem a opção de menuzinho que instala o resto, né? Ah, dá para colocar um montão. E dá para deixar sua máquina. Tipo, não interessa o poder de fogo da sua máquina, dá para fazer ela sentar em termos de processamento, porque você vai usar tudo. Ó, esse daqui é o meu arquivo de settings. Se não, é a check. Oi? Oi, oi? O linter de erro que você deve estar tentando lembrar é a check. Isso, é check, isso mesmo. Então, olha só. Esse aqui é meu arquivo de configuração do Visual Studio Code. E aqui eu troco para a ferramenta de linter que eu quero, que é a Go Metalinter. E toda vez que salvar, ele vai passar o Go Metalinter, que vai passar um monte de ferramenta e vai criticar o código completamente, né? Então, mas quando você roda ele assim, sem nenhum parâmetro, ele critica o quê? O seu diretório corrente? A configuração padrão que você configurou para ele. Então ele vai pegar o diretório que o editor abriu, que quando eu abro o editor, eu abro na raiz do projeto. Então ele vai pegar o projeto todo, né? Tá. Mas eu acredito que deve estar rodando pelo terminal, não? Sim, ele roda pelo terminal, mas debaixo dos panos, e aí a saída dele vai acontecer Que eu falo, Vinícius. Acho que ele abriu o terminal e devia estar digitando o Go Metalink. Ah, você pode fazer isso também, é tranquilo. Tipo. Você pode. E na real ele vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa. O diretório corrente e rodar todo mundo. Sim. E é claro, você pode enriquecer ele. Eu acho que você pode passar vários parâmetros para fazer coisas diferentes, né? Inclusive, seta deadline. Porque ele tem um deadline de 10 segundos. Se ele não rodar em 10 segundos, ele corta. Sim, né? Porque... Não, mas o deadline é para cada linter, tá? Tá, entendi. O deadline é para cada linter. Eu sempre que agora quando eu rodei, teve linter que estourou. Entendi. Teve um lá que demorou muito tempo e, tipo, seu código tá muito, muito pesado, ele... Tem que ver se ele tá fazendo o vendor todo também, que o vendor é uma droga, não precisa, teoricamente é besteira passar qualquer coisa, testes, qualquer coisa no vendor, né? Ele tá fazendo o vendor. O vendor aí é um pouco demais. Inclusive porque está mostrando warnings nos vendors, nas bibliotecas de vendors. E são bibliotecas conhecidas, tá? Eles não estão passando os links todos, não. É que muita coisa, às vezes, é antiga, era estilos antigos e o programador melhorou, mas as coisas antigas não foram refeitas, né? Não teve nenhuma atualização. Então ainda tá lá os warnings.
Mas enfim. Isso é bem legal, é bem útil. Deixa o código mais. Deixa o editor de texto mais lento, porque acaba passando coisa pra caramba e acaba tornando. Eu configurei o Mas meu não aqui precisa para. rodar, não, né? Eu coloquei o meu aqui para quando salvar, ele rodar o VET, acho que ele roda só o VET e o FM, GoFont roda talvez o AirCheck, eu não lembro não. E se você colocar o 2 pontos Go Metalinter, que eu uso o Vim, ele vai rodar todos. Então, eu acho saudável deixar os que você mais acha importante assim, né? Toda vez que salva. E aí, antes de comitar, você passa todos. Né? Exato. Não precisa ser tão agressivo assim que nem o meu. Vou dar uma melhorada no meu pra passar só o que eu quero e o que realmente é importante. E outra dica também é que se você tem um erro que você não quer tratar e você quer que ele pare de dar warning só naquele erro, você vem aqui, por exemplo, e faz assim, no lint. E aí ele sabe que esse daí ele tem que ignorar. E a Mas minha todos máquina... os linters sabem disso. Eu acho que quem sabe disso é o Go Metalinter, porque ou o Visual Studio Code, eu não sei quem que é o responsável por isso. Inclusive está demorando para ele tirar aqui o warning desse trecho de código. Salva o arquivo que ele tira. Eu acabei de salvar, isso daí eu salvei. É que a minha máquina está com 200 coisas abertas, mais a gente falando, mais ela gravando tudo isso. Olha lá, sumiu. Mas então ela está só um pouquinho sobrecarregada, sabe? Na verdade, esse código eu vou refazer, que eu não estou gostando dele assim, não. Isso aqui é um servidorzinho que eu estou fazendo, que eu estou brincando com uma ideia. Deixa eu abrir um terminal aqui. Eu estou brincando com uma ideia e... Peraí, cadê? Eu estou brincando com uma ideia e quero ver se consigo implementar isso, implementando mais pela brincadeira mesmo. Olha lá, né? Internet Tô brincando de fazer meu próprio servidor de uma BBS escrita em Go. Local host 8888. E aí ele basicamente está interpretando o protocolo do Telnet. Ele está duplicando porque toda vez ele está fazendo eco local e eco lá fora. Mas a ideia é fazer isso daqui, né? A ideia é... Não, peraí, cadê? A ideia é que ele tem uma Go routine que está tratando o protocolo, está tratando tudo que entra. E aí, por canais, ele está brincando com o que foi digitado pelo usuário e printando na tela, fazendo respostas e tudo mais. E aí, a partir daqui é brincar, mas eu quero mudar isso porque eu quero reescrever essa interface para usar um Reader Writer Closer, né? E não fazer assim uma máquina de estado direto, assim, que está só fazendo o handler da conexão. Isso é diversão nerd, né? Aí se eu vier aqui e der um Q, ele encerra a conexão. Aqui eu vou dar um Ctrl C. Ele também encerrou. Olha o Jefferson entrando aqui. Mas enfim, brincadeira nerd. Tá sendo legal porque eu estou trabalhando com leitor e escritor de forma bem assíncrona, né? Com o writer e com o reader de forma bem assíncrona. Então tem coisas do tipo, você tá lendo, então você não pode fechar a conexão, porque você tá lendo dessa conexão, então você tem que avisar para ele que você vai fechar a conexão que tá lendo.
Aí ele fecha a primeira conexão que está lenta, aí depois você pode fechar o socket. Umas coisas legais. Enfim. Mas ainda tem muito que evoluir. É só brincadeira nerd por enquanto. Pessoal chegando aí. A gente começou a esquentar, o pessoal começou a chegar. Mas alguém tem alguma coisa para falar sobre ferramentas linter, compilação, brincadeiras nerds, que nem eu acabei desviando do assunto? Que isso, cara? Faz parte do assunto. Né? Mas enfim. Diversão nerd é sempre diversão nerd, né? Nesse grupo é tipo até engraçado. O que a gente mais gosta de fazer é tipo, também levar os amigos pra rodar. E não é diversão nerd, não é só pra gente, tô saindo pra fazer. Vi o César online, vou chamar ele pra vir fazer comigo. O pior é que acontece mesmo, né? A gente opa. A gente tava codando para trabalho até 15 minutos antes de dar 8 horas. A gente estava trabalhando, fazendo refactoring e fazendo os testes de coisas que estavam sem testes, que a gente tá refazendo, né? E aí 15 minutos a gente falou, vamos dar uma parada, e aí daqui 15 minutos a gente se encontra no grupo de estudos. Tipo, isso é bem legal. Uhum. Mas enfim, o outro assunto que a gente estava falando antes de começar o grupo de estudos era do editor. Vamos ver quais são as preferências de editor do pessoal. A gente acho que tem uma boa gama aqui de editores diferentes. Deixa eu chamar vocês para a tela, porque ninguém fica vendo. Quando o pessoal está falando assim, fica gravando vocês também. Por exemplo, eu já usei muito o VI, muito mesmo, mas antes de começar a programar em Go. Para programar em Go eu estou usando o Visual Studio Code e de vez em quando dou uma olhada nas outras coisas que existem por aí, mas só de brincadeira. Eu estou utilizando o Vim com o plugin Vingo. Na verdade aqui é o Vim Bootstrap, né? Que eu ajudo a manter ele aí também. E ele já tem o Vingo embutido e é muito massa. Eu gosto pra caramba. Bacana. Cola o link no chat para depois eu colocar na descrição do vídeo. Sim. Basicamente, eu uso atualmente Visual Studio Code, mas eu já passei todos os editores que você pode imaginar. Passei pelo Vim, um pouquinho, eu não me adaptei muito bem com o Vim, que eu não sou acostumado. Passei pelo Emacs também, não me adaptei muito, porque eu não sou acostumado. Passei pela Gogoland, que é a ideia da JetBrains, e pelo IntelliJ, porque para quem não sabe, eu vim do Java, então eu gostava bastante do IntelliJ, também é pesado demais, não gostei muito. Testei o Micro, que é um editor... Felipe, o cara que veio do Java falar que o Gogoland é pesado. Perdão. Aí eu testei por alguns dias o Micro, que é um editor de terminal escrito em Go, tipo um Vim da vida, só que o plugin de Go dele ainda tá muito cru, só tem suporte a format, rename e imports, e aí não vale a pena usar, mas eu gostei bastante, só não tô usando porque não vale a pena, por enquanto, porque o plugin tá muito cru. E aí foi esses aí. Quem mais quer falar de ambiente que está trabalhando? Eu fico trocando de editor, que eu canso deles, eu acho. Não sei por que não. Mas eu tenho usado o Emacs agora. Foi o primeiro editor que eu usei para programar assim, quando eu vim para o Unix, década de 90 ainda. E eu gosto dele, e com o Go ele tá bacana. Tá funcionando direitinho. O Emacs é legal, pena que ele não tem um setor de boot, porque só falta isso. É quase um sistema operacional. O VI hoje praticamente faz tudo que ele faz também, né? Não é tão... Não está assim mais não, porque antes era pior. Porque as pessoas usavam para tudo, para mandar e-mail, para navegar na internet, usavam para tudo.
O Joelson falou que deu pau no microfone dele, mas ele usa Vim e Light IDE. Atualmente também eu uso o VS Code nos meus projetos. O plugin do VS Code tá muito bom, né? Sim. O Emacs não é pesado, não. Pode avisar o Joelson aí. Olha, existe controvérsia, né? O problema do Emacs acho que é quando você starta ele, mas depois fica tranquilo. É porque, na realidade, o Emacs ele não é bem um editor de texto, né? Ele é um interpretador Lisp. Meu Deus. Mas se você for olhar no código, Eu sei, mas dar um monte de Lisp ali e no final vai jogar uma telinha para você. Agora, uma opção é usar ele no modo console também, né? Mas ele tá leve, não tá? O Avelino tem um macete que ele sobe como um servidor, eu não sei exatamente como ele faz, mas se eu não me engano ele sobe como um servidor, e aí depois quando ele quer usar, ele só chama a sessão. Então fica sempre aberto. Eu brinquei uns anos atrás com a implementação Corba, feita no Emacs, e a gente subia ele como servidor assim, e eu botava rodando objetos nele. Sensacional. Você vê como que ele é sistema operacional, né? Pois é, só falta um setor de boot e já é um sistema operacional. Quem mais? Alguém tem mais algum editor para falar? Fazendo um comentário aqui, eu já usei VI algumas vezes também, mas o VI, ele costuma também ficar, quando você coloca tudo para rodar, ele também fica bem pesadinho, né? Cara, não tive problemas. Esse é um assunto que as pessoas rolam no chão de soco por causa de IDE. Melhor a gente deixar por como tá. Eu gosto do VI, né? Normalmente eu tenho ele que quando é aquela edição rápida, o melhor que tem é o VI. Então, sim, para coisas curtinhas, o VI é imbatível, com certeza. O meu problema com o VI é que, assim, sério, a gente tá em 2017, a gente pode ter setinha, sabe? Tudo bem, eu até consigo. Isso, sério. Mas deixa eu falar um negócio. Eu rodo o Emacs menos MW. É mais ou menos assim. Sem janela, é no console, é no terminal. Sim, tudo bem, mas assim, eu não tô num terminal VT100 mais, sabe? Então, tudo bem. Até o meu MSX tinha setinhas, poxa. Quem precisa de setinha em mouse, cara? Não, mouse não precisa, mas setinhas era legal, pô. Sabe, navegar com teclas que não são exatamente intuitivas, pra mim, não consigo. HJKL, cara. Então, aí assim, se é pra usar teclas diferentes, eu gosto do Nano. Por quê? Porque eu já dei aula de WordStar. E aí você tem os Ctrl-K da vida, né? Ctrl-KB, por exemplo, você vai marcar, copiar e colar, né? Então você dá Ctrl-KB, Ctrl-KC, Ctrl-KH, coisas do tempo do WordStar. Mas enfim. Então, e aí a piada que talvez se torne séria, mas ainda no intuito de só aprender, codar para aprender e para se divertir, é que Felipe, a gente tava falando de fazer o nosso editor, que é o Sidekick. O nome foi roubado da Borland mesmo. E ele vai poder ser chamado de qualquer lugar com uma combinação de teclas? Não, porque não dá para você fazer TSR nem no Linux, nem no Mac, mas a gente pode bolar alguma coisa. Não dá para fazer TSR mais, mas seria muito legal, né? Dá, né? Você pode fazer um módulo, né? Mas não vai ser... Imagina você fazer um módulo para interceptar o teclado, jogar algum comando para user space. Não vai rolar. Perdeu a magia. Perdeu a magia. Você vai ter que reinventar a roda e não vai ficar a mesma coisa. E não vai ser nem um pouco portável se você fizer isso. Ele vai ser gráfico?
Não, não. A ideia é justamente brincar com o modo texto. A ideia é justamente se divertir brincando é que é mais ou menos assim. Eu gosto da ideia de trabalhar com modo texto, porque várias coisas do ambiente de desenvolvimento podem estar numa máquina em outro lugar e você está só com um terminal. E eu gosto da ideia de você ter uma máquina mais parrudinha, que você acessa via SSH, e você trabalhar nela. Eu já fiz muito isso. Né? Tinha época que eu só fazia isso. Só que eu usava o VI na época. Né? Aí assim, eu queria ter aquilo, mas eu quero poder parar o cursor de modo texto, né? Não estou preocupado com o mouse. Eu quero parar o cursor de modo texto e ver no rodapé, algum lugar, ver a assinatura da função, por exemplo. Eu quero saber o que ela retorna. Eu quero poder dar um comando qualquer, uma tecla qualquer, e ele me chamar o help dessa função. Porque isso é útil. Eu não lembro a assinatura de muita coisa que eu programo. Né? Tipo, não dá, é muita coisa. A gente não consegue ter isso tudo na cabeça. Já foi o tempo. Mas você quer o quê? Tipo aquele F1 do Turbo Pascal antigo, que você vai na documentação? Que, pô, não entendi bem. Não, mais simples que isso, mais simples que isso. Imagina que você tá editando o texto e quando você simplesmente parou com o cursor em cima de uma função, no rodapé ele te dá a assinatura dessa função ali numa linha do rodapé. Uma coisa que eu faço, aí, geralmente no caso do Emacs, usa muito Ctrl+C, Ctrl+J, né? Estou no aí o Ctrl+C, Ctrl+J vai onde aquilo foi declarado. Todos os editores têm isso, né? O VI tem isso também, todo mundo tem isso. Sim, e para declaração. Você pode ir e voltar rápido. Isso já é muito útil, cara. Você vê o código-fonte, entendeu? Tá livre. Isso em Go, então, eu acho fantástico, porque geralmente o código das bibliotecas tá tudo lá, né? Sim, Aí isso você também. pode... Isso é um comportamento desejado também. Você tá com o cursor em cima de alguma função ou uma estrutura, alguma coisa. Você dá uma combinação de tecla, ele pular para declaração. Você dá outra combinação de tecla, ele voltar para o ponto que você estava. Isso é muito útil. Eu uso isso bastante no Visual Studio. Certeza que o Vim também tem. Eu acho que essa deve ser uma das coisas que eu mais uso no editor de texto, assim, para programar em Go, é ver onde isso foi escrito, como foi escrito, e qual a assinatura, o que retorna. Você vê tudo lá. Code Complete também é legal, mas não é tão necessário. Se já tiver assinatura, já me ajuda muito. Code Complete às vezes avacalha, né? Ele começa a completar coisa quando você não quer. A menos não. que você seja lerdo. Cara, eu sou daquele que eu quero code complete, mas na hora que eu preciso. Eu quero ter um atalho para ele dar o complete. Isso é legal. Não ficar mandando toda hora um pop-up na tela com complete. Tanto é que meu o Eclipse faz, né? Acho que o Eclipse é contra o Space, né? A gente está montando um projeto, isso é análise de requisitos mesmo ou estou enganado? Não, nós estamos brincando com a ideia. Alguém está escrevendo isso? Eu estou gravando, não tem problema. Ótimo. Uma das ideias que eu acho legal é o seguinte: é não ser combinação de tecla, é ser tempo. Imagina o seguinte: você está com o cursor em cima de uma tecla, em cima de uma função. Está com o cursor em cima de uma função. Você segura o Ctrl. Se você levar, sei lá, 200 milissegundos segurando o Ctrl, ele abre o autocomplete. Se você só segurou o Ctrl e já bateu outra tecla, ele faz o que você comandou. Ele não deu tempo de ele abrir o autocomplete. Fazer alguns comportamentos assim, sabe? Baseados em tempo. Isso parece interessante. Sim, eu na verdade acho interessante, mas eu também, na verdade, para mim o Code Complete é essencial, porque para quem não sabe, eu tenho alguns problemas motores e meus movimentos são parcialmente limitados, mas até aí eu faço, só digito um pouco mais devagar.
Aí o Code Complete me ajuda muito em ganhar velocidade na hora de estar escrevendo código. Mas até aí também não odeio que eu tô começando a escrever e aparece um pop-up do nada. Eu preciso de mais de uma tecla, o Code Complete é essencial para mim. Eu julgo como uma coisa essencial, mas também não gosto que ele fique aparecendo toda hora. Legal. A gente precisa pensar nessas combinações que elas precisam ser simples, não, nada de ginástica de dedo. É tipo Option Command, no máximo. Uma do lado da outra. Tá. Não, também tem que funcionar para quem não usa Mac também. Tá, então E Ctrl Alt. e não pode colidir com as teclas de atalho do Mac. Cara, Ctrl A não pode não, porque Ctrl A já é utilizado no Tmux. Também não pode colidir nem com as teclas de atalho do Tmux, nem com as teclas de atalho do Screen. Tá ficando difícil. Ah, meu Deus. Como é que é o nome é Micro, né? O nome do editor? Isso. Eu achei legal porque, assim, eu não achei a documentação dele, eu achei meio ruim, mas os comandos foram totalmente intuitivos para quem já conhece editor de texto. Por exemplo, eu saquei que era Ctrl, então Ctrl S salvou, Ctrl Q saiu, Ctrl A marcou o texto. Ctrl A acho que marcou o texto todo. Ctrl C copia, Ctrl V cola. Tudo Tipo, tudo gira em torno das coisas mais ou menos intuitivas. Teve um que eu me confundi, que eu achei que ele ia fazer o find, mas na verdade ele... Não, o replace. O replace, na verdade, ele oculta a régua. Mas mais ou menos deu para se virar sem ler o manual, só com intuição. O que é interessante. Eu gostei bastante dele. Eu só não uso ele no meu dia a dia programar, porque o plugin de Go dele só tem Go FMT e Go Imports. Não tem autocomplete, não tem nada. Mas eu preciso sentar um tempo e continuar o plugin. Que é open source, é só eu mandar Sim, pull request. é só ir lá e trabalhar. E né? aprender Lua. E aprender Lua, porque é escrito em Lua. Tudo. Também meio pesado, né? Eu queria uma coisa mais leve, tipo, eu não quero dar suporte a 90 linguagens de programação. Eu quero dar suporte a Go, Makefile e talvez os arquivos de configuração. E C. C não sei. Por causa do Sigol, cara, precisa. Não, Sigol não é C++, Go. Java. Não, Java, meu Deus do céu. Eu vou quicar o Vinícius da conversa, peraí. Sigol, cara, Sigol é legal. Assembly, pra codar o Assembly do Go. Poxa vida, não temos nenhuma interface definida ainda, o cara já quer suporte assembly. Tudo bem que suporte assembly é ridículo, mas mesmo assim, né, pô? Tô só zoando. Baby steps, cara. Baby steps, A primeira coisa, na verdade, é resolver o problema mais básicos de captura de campo, como que vai ser resolvido isso no modo terminal sem interferir com todo o resto, né? Uhum. Porque na verdade nós temos um monte de ferramentas que já usam teclas de atalho e aí a gente tem que ficar meio que escolhendo para ser uma coisa que não seja para que as defaults sejam simples e intuitivas. E a captura de campo tem que funcionar não só em máquina local, mas ela tem que funcionar remotamente via Security Socket, por exemplo. Então, é uma tarefa bem espinhuda, mas divertida. Vamos ver o que sai. Vamos ver se a gente vai ter tempo também de codar alguma coisa. Eu tô com falta de tempo, cara. Sobra não tenho, não. Porque Alguém tem sobra de tempo nessa vida? Ninguém, cara. Meu TCC tá consumindo Deus e o mundo as minhas sobras de tempo. Eu não conheci o Micro. É interessante ele. Estou vendo aqui, interessante. Cara, alguém usa? Não. Cola o link aí no chat. Eu usei ele, mas
Eu usei ele realmente por 2 semanas, eu gostei bastante dele. Eu só não continuei usando no meu dia a dia por conta que o plugin de Go dele é muito fraco. Só tem suporte a Go FMT e Go Import. Não tem autocomplete, não tem debug. Tem suporte a rename também, mas o resto não tem. Tipo, snippet, essas coisas. E não tem. Eu ia fazer uma outra piada aqui, mas o César vai querer me banir do grupo aí. Estou pensando em escrever esse editor em quê? Em Go, né? Pô, o grupo de estudos é Go. Não, era só para cutucar mesmo. Vamos seguir. Não, vamos fazer o seguinte, vamos escrever em Rust. Rust é legal pra aprender, cara. Mas estou na época, tipo, aprender coisas o máximo possível que der em Go. Escreve hoje em Rust e daqui uma semana tem que reescrever, né? Porque a linguagem não está pronta ainda. Não tinha passado essa fase? Tipo, Já tá pronto, acho que tá na 1.0 alguma coisa. Eu acho, deixa eu conferir aqui. eles ficaram bastante tempo fazendo mudanças, mas eu achei que essa fase já tinha mudado. Já tinha estabilizado. Cola no chat o link do micro que você tava falando aí. Deixa eu achar o micro aqui. github.com/micro-editor, eu acho. É micro mesmo? Não é Eu tava nome do lendo cara? aqui. Não, eu tenho o repositório do micro, do core do micro, eu realmente não sei o nome porque tá no nome do cara que criou. Mas tem uns outros repositórios. Não é esse que você falou não, viu? Calma aí, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho aqui, peraí. É esse que eu mandei no chat. É esse mesmo. Peraí, cadê o chat então? É esse mesmo. É que tem a organization no GitHub que tá os plugins. Na verdade, é isso mesmo. E aí tem o organization no GitHub que tá os plugins. Que é o microeditor. Tá aqui. É esse aqui mesmo. Ele parece bacaninha, né? Quando eu testei aqui, ele parecia legal. Assim, foi intuitivo. Ele é bem É bacana. tudo Só que Ctrl, né? Aqui, ó. Ctrl S, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z. só o plugin dele de Go que não é tão bom. Tá muito cru ainda. E ele é espertinho, assim, funciona leve, rápido, porque uma coisa horrível, editor de texto, é a gente ter que esperar o editor. Cara, eu usei aqui durante 5 minutos, então não sei dizer, mas aparentemente sim. E faz um tempo que eu usei também, então eu também não posso falar nada, porque faz um tempinho que eu usei já. Questão de performance não dá pra falar muita coisa, não. Mas enfim. Essa pausa é troca de assunto, normalmente, né? O Cássio deu uma sugestão lá no início, bem interessante. E eu fiquei aguardando para ver se a gente vai falar sobre o map novo no Go 1.9. Sério, eu não ouvi essa sugestão, puxa. Eu joguei no chat. Desculpa. Bom, é uma ideia legal da gente falar. Eu não brinquei com ele ainda. Eu tava vendo que vai ser um map com suporte à concorrência, que eles estão chamando de Sync Map. Na verdade, é que uma das maiores dificuldades de lidar com Go-Routine e Map era acesso ao concorrente, e muitas vezes isso dava muito problema no código, tanto que eles vão colocar isso na stdlib da 1.9, mas eu descobri hoje que esse Sync Map, esse pacote que eles colocaram vão colocar para dentro da stdlib na 1.9, ele já existia há uns tempos, desde o começo de 2016, só ele estava fora
do stdlib, mas ele já existia e era mantido pelo próprio grupo da linguagem Go, só estava fora do core da linguagem. Mas dessa forma vai facilitar, a gente não vai precisar ficar usando lock toda hora que usar mapa em Go routine. O mapa não ser thread safe era realmente uma coisa que tinha que tomar bastante cuidado, né? Sim. Mas essa é uma discussão boa, não? Sim, com certeza. Que uma das vantagens do modelo de concorrência do Go é a gente meio evitar coisas thread safe, né? Thread safe não, evitar bloqueios, né? Você ter... porque o map vai ficar como se fosse o synchronize do Java, não é? Não, você tinha que fazer antes como se fosse synchronize, botando um lock e ele sincronizava. Não, o Java, quando a gente tem aqueles métodos, você pode marcar um método como sincronizar, por exemplo. Então você entrou ali, só um chama aquele objeto por vez. Vai ser algo assim. Então, pelo que eu estava olhando na implementação do SyncMap, não vai ser assim, mas basicamente o que eles vão fazer é manipular, não recriar o mapa, mas eles vão manipular a memória para você, eles vão meio que duplicar as coisas. Então vai ter o mapa concorrente vai ter um mapa interno. Então ele manipula não o seu mapa concorrente, mas as manipulações de coroutines diferentes vão correr dentro desse mapa interno. E aí esse mapa interno tem todo um controle, do jeito que a gente, mais ou menos parecido com o que a gente já fazia antes. Na verdade, ele só tirou essa responsabilidade do desenvolvedor, que era ficar controlando isso. Como o Go é uma linguagem muito fácil de se lidar com assíncrono, eles colocaram essa responsabilidade para o próprio mapa lidar com isso. Tanto que a forma que você pega um valor de um concorrente map da 1.9 é somente via função da struct. Você não vai conseguir fazer acesso ao mapa como a gente fazia antes. É tudo com função load, esqueci o nome que eles deram, não é put. Delete, load or store, range e store. Isso. Eu estou com coisa aberta. E a ideia é que você só consiga acessar por esses métodos. E a forma que ele usou é ter um map interno. Algumas coisas, que nem, por exemplo, aquele exemplo de servidorzinho de telnet que eu estava mostrando, ficaria muito mais simples de trabalhar se eu estivesse usando o map. Eu não usei map ali, eu estava usando um vetor, mas eu não usei map por causa do problema do thread safe, que agora eu vou poder usar um map e vai resolver esse problema, o código vai ficar mais enxuto, mais bonitinho de se ver, né? Vai ter um monte de coisa que eu vou poder tirar dali, que é simplesmente controle para controlar o array de usuários. O array de sessões abertas. Uhum. Mas esse concurrent map não escapou de ter o mutex. O mutex ainda continua lá, ele só está escondido. Não tem jeito, né? Você tem que isolar Sim. o endereço no fringe. Ou você faz cópia do endereço, ou você tem que isolar ele de alguma forma. Mesmo fazer cópia, por um instante vai ter um acesso ali que você vai ter que isolar. Só para quem quiser dar uma olhada, eu vou copiar o link aí no chat. Do que a gente estava olhando o código.
Desculpa, eu só bateu uma dúvida aqui agora, tentando fazer um raciocínio. Quando eu passo um map por mensagem, eu passo a cópia dele ou eu passo a referência? Map é sempre assim como o array, ele passa sempre a referência. Na verdade, você por baixo dos panos ele usa referências, assim como o array, mas ele copia. Mas tanto no array quanto no mapa tem alguns casos que você acaba, né, mesmo você não passando por ponteiro, você acaba mudando ele em si. Eu não sei exatamente quais casos que são poucos casos que isso acontece, mas ele é uma cópia, mas não é exatamente uma cópia, porque ele... Porque talvez seja para resolver um problema desse, né? Uhum. Porque, assim, em princípio, a gente gostaria de... Porque o primeiro cenário que você visualiza é porque, sei lá, as pessoas estão usando muito maps globais, né? Põe lá um map e todo mundo mexe nele. Mas você poderia passar um map por mensagem, sei lá, algum cenário. Por canal, você está dizendo? Eu pensei aqui agora se de fato o map é copiado. Se ele não for copiado, você pode passar ele por mensagem. Falhou Eita, seu cortou. áudio, viu? Falhou seu áudio. E na verdade ele caiu. Não, acho que não. Só falhou mesmo. Acho que ele ainda tá falando. Só que ninguém tá ouvindo. Mas eu entendi. Eu não sei, eu tenho que testar. Eu nunca precisei passar um map por canal, mas eu acredito que ele passa uma cópia quando você passa ele por canal. Eu tenho que testar, mas intuitivamente eu acredito que é uma cópia. A não ser que você diga que é um ponteiro de canal. Preciso testar para ver isso. Abre o Playground e testa aí, César. Ah, não, tô com preguiça de escrever isso, vai dar erro várias vezes até eu chegar lá. Depois eu testo. Mas isso para array e mapa ele acaba usando, tipo, por mais que você passe cópia, descendo mais um nível é sempre ponteiro. Então, às vezes você tem que tomar alguns cuidados. Que eu já sofri um caso de que eu estava lidando com eu tinha uma struct que eu chamava um método, eu chamava uma função da struct numa routine e basicamente em paralelo eu chamava a função uma outra função dessa struct numa routine, e as duas, mesmo sendo cópia da struct, ela sobrescreveu o mesmo mapa. Eu vi isso porque eu printei. Eu não sei exatamente quais casos mais isso ocorre, mas tem alguns casos de que mapa e array, mesmo sendo cópia, é ponteiro. Inclusive, eu li um artigo que eu estou tentando procurar ele aqui, que fala sobre isso. Que quando array e mapa, mesmo sendo cópia, na verdade é um ponteiro. Cara, isso é um comportamento bem estranho, hein? Não sabia disso, não. Eu sei, assim, por exemplo, que quando você usa dentro de uma struct, quando sabe, que você passa a struct e aí para dentro da struct tudo é ponteiro, essas coisas tudo bem, mas esse comportamento que você descreveu é bizarro. Sim, na verdade tem eu lembro que eu tinha lido um motivo para isso acontecer, exatamente, não me lembro de cabeça. Assim que eu achar o link, eu tô procurando aqui, eu colo no chat para vocês. Beleza. O Vinícius tá no mudo lá, ele caiu ou só tá mudo mesmo? O Vinícius tá aí ainda? Não, eu só tô mudo, tô escutando. Mas, então, o finzinho do que você estava falando não saiu, viu? Cortou. Eu não sei o que era realmente. E aí você me bagunçou. Pois é. Depois você escuta a gravação, você vai entender. Tipo, você estava falando, cortou, a gente achou que você caiu. No vídeo do YouTube. Então, você estava falando, cortou,
Aí a gente achou que você tinha caído, inclusive. Aí quando você voltou, tava com o microfonezinho no mudo. Então eu não sei o que aconteceu. Legal. Mas alguém tem alguma experiência bizarra com mapas? Quer falar mais alguma coisa? Quer falar da implementação? Do que tá achando dessa nova versão? Essa nova versão acho que só vai ter isso de... O que mais entra na nova versão, na 1.9? Além das Flag de melhorias. profile. O negócio de profile entra. E além das melhorias corriqueiras de compilador e performance, essas coisas. Fica mais rápido, fica menor e o Garbage Collector fica mais rápido. Toda versão do Go, você pode contar com essas coisas. O Garbage Collector já tá ficando difícil de ficar mais rápido. Os que eu vi mesmo, assim, demais, que mais chamou atenção foi as flags de profile, que nem deu tempo de ler ainda sobre, e esse do map, que na real, desde quando lançou 1.8, eu já tava ouvindo a galera falar dele. As flags de profile já tinham algumas coisas antes que já dava para fazer profile em Go antes. Eu lembro de já ter brincado com isso, embora não ter feito profile Assim, sério ainda. já existia, eles só melhoraram agora. Acho que tem algumas, dá pra você fazer tags dos seus profilings e algumas outras coisas que eu não me lembro. Legal. Eu fiquei feliz outro dia porque eu finalmente consegui compilar um código que cabe num disquete. Porque mesmo o Hello World, há umas versões atrás, não cabia, não cabia num disquete de 1.44. Enfim. Sim. Ninguém ri das minhas piadas, eu tô ficando velho mesmo. Ah, cara. Eu, Só o Vinícius deve estar rindo, mas ele tá no mudo, não adianta. Eu tô com probleminhas aqui. O Vinícius tá codando lá, tipo... Ele tá com o ouvido aqui e os olhos no código. Mas é isso. Bom, galera, acho que a gente já cumpriu nossa cota de assuntos oficiais. Aí agora a gente entra para aquela fase que a gente para a gravação e aí a gente pode voltar a falar besteira. Não que a gente não tenha dito besteira enquanto estava gravando, mas a gente pode voltar a falar besteira mais à vontade. Então é isso aí. E eu vou parar a gravação. Então quem estiver vendo isso no YouTube depois, até semana que vem.